Olá, bom dia para você nesta manhã de segunda-feira. Hoje é dia 2 de abril de 2018. Final de semana foi o final de semana da Páscoa, o feriado prolongado. Tivemos aí Sexta-feira Santa, o feriado. Muitas pessoas saíram na quinta, voltaram ontem. Movimento das BRs, infelizmente muitas mortes nas rodovias, aqui na nossa região, na nossa cidade, jovens morrendo. Nas nossas rodovias, infelizmente a coisa continua, a guerra. Eu acho que o Brasil é o país das guerras, né? Que tem a guerra no Rio, tem a guerra do trânsito, a guerra do tráfico, a guerra das facções, a guerra da política, minha Nossa Senhora. Mas enfim, ontem foi domingo de Páscoa, dia 1º de abril, e alguém me chamou a atenção para uma coisa curiosa, como poucas piadas rolaram ontem, até mesmo nas mídias sociais, sobre o dia da mentira. Foi ontem, 1º de abril. Cara, eu era criança, eu me pelava, porque todo 1º de abril vinha aquele caminhão de mentiras pra gente. A gente caía num monte de conversa fiada, era uma coisa de louco. E com o tempo isso foi se desgastando. Ontem ninguém me aplicou nada. Ninguém. Mas também, né, gente, vamos combinar que de mentira nós estamos por aqui. Não precisa mais. Todo dia alguém aplica uma história, uma mentira nesse país, né? E mentiras complicadas, graúdas, terríveis, que desanimam. Mas, enfim, ontem eu não lembrei de pregar uma peça, até mesmo aquela peça amigável, saborosa, alguém da família, né? Não fiz isso. Eu acho que o dia da mentira, até isso, né, estão conseguindo eliminar no Brasil. O dia da mentira vai acabar, gente. Que coisa, né? Incrível. Falando nisso, semana importante, todo mundo sabe da importância dessa semana para o Brasil. É importante sim, porque muita coisa pode acontecer com as decisões que serão tomadas agora na próxima quarta-feira. Vamos torcer para que tudo saia certo e para que essa situação de combate e penalização da corrupção continue acontecendo nesse país. Hoje, gente, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, ou simplesmente o Dia Mundial do Autismo, que é comemorado nesse dia, mas a semana inteira será uma semana de eventos relacionados. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi criado pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007, com o intuito de alertar as sociedades e governantes sobre essa doença, ajudando a derrubar preconceitos e esclarecer a todos. No Brasil, o Dia Mundial do Autismo é celebrado com palestras e eventos públicos que acontecem em várias cidades brasileiras. O objetivo é o mesmo de todo lugar, ajudar a conscientizar e informar as pessoas sobre o que é autismo e como lidar com a doença. Nessa data, vários pontos turísticos do país serão iluminados com a cor azul, cor que simboliza o autismo. Eu vou pegar aqui o nosso controle de cores. Nós temos um controle de cores aqui, azul, né? Acho que é esse azul aqui. Como é que faz aqui, Jonas? Você sabe? Aonde? Aqui, pronto. Oi? Aqui também? Olha aí, ó. Pronto. Estamos com o nosso cenário azul já. Legal. Muito bem. Pois muito bem, hoje vários pontos turísticos do Brasil serão iluminados com a cor azul, que é o símbolo do autismo. O autismo pertence a um grupo de doenças do desenvolvimento cerebral conhecido por transtorno de espectro autista. Os sintomas do autismo são fobias, agressividade, dificuldade de aprendizagem, dificuldades de relacionamento, por exemplo, né? No entanto, vale a pena ressaltar que o autismo é único e para cada pessoa. Existem vários níveis diferentes de autismo, até mesmo para pessoas que apresentam o transtorno, mas sem nenhum tipo de atraso mental. É uma doença que recebe uma pesquisa muito grande, muito forte, em todo o mundo, querendo se entender o que é essa questão do autismo, que se manifesta de maneira individual, né, com cada pessoa. Ela tem algumas coisas que são em comum, que são características, mas é de individual, é de indivíduo para indivíduo. O que nos preocupa é o grande aumento dos casos de autismo, né? E além da questão do tratamento dessa doença, que se tenta descobrir o porquê que acontece, e agora se chega a uma esperança de que está no DNA do ser humano, alguma coisa lá no DNAzinho que não dá certo,
mas não se tem nada concreto ainda, né? Mas o mais importante de tudo é a inclusão e a aceitação dessas pessoas, dessas milhares de pessoas que passam por esse problema, né? E aqui a gente deixa o nosso apoio a todos os familiares. Amanhã vai acontecer aqui em Rio do Sul o segundo seminário sobre autismo ali no Encontro dos Rios. E o convite é feito a todas as pessoas curiosos, as pessoas que passam por isso em suas famílias, para que acompanhem. Ele começa às 8 horas da manhã e vai durante todo o dia esse segundo seminário sobre autismo aqui em Rio do Sul. O importante é conversar, trocar experiências, ideias, fazer parte das associações de pessoas familiares de pessoas com autismo, enfim, discutir, conversar, falar, né, apoiar, acolher essas famílias e essas pessoas, tá certo? Então, nosso carinho, nosso abraço a quem passa por essa situação. Como eu disse, ela é individual, ela atinge essas pessoas de maneira individual. É uma coisa realmente forte na vida das pessoas, né? A gente tem muitas doenças, o ser humano é exposto a muitas doenças, né? Há muitas situações difíceis na vida, mas o importante é que a ciência possa evoluir também para trazer esse conhecimento. Vamos com o artesanato de hoje. Bolo fake, é um bolo falso. Para que serve um bolo falso? Quem conta para a gente é a Thalita e a Cris, lá do Ateliê Glamour de Presidente Getúlio. Olá, Chico, olá pessoal de casa e também das redes sociais. Hoje a gente está em Presidente Getúlio. Vocês lembram dela? Ela ficou muito famosa pelos ursinhos, pelo unicórnio. E o que a gente vai apresentar pro pessoal de casa hoje, Cris? Hoje a gente vai fazer um bolo fake, que agora é a tendência de aniversário, que é o bolo em EVA, que além de prático, tu pode reutilizar ele várias vezes, é muito barato e simples de fazer. Sempre dando dicas práticas pro pessoal de casa, né? Para todo mundo poder fazer e ter sempre uma grande variedade. E tu começou, foi uma iniciativa tua, tu fez da tua menina, como é que foi? Eu fiz da minha menina, na verdade eu fiz o primeiro ano dela da galinha pintadinha e ele era todo em pasta americana. E ninguém comeu porque a pasta era doce, enjoada e manchava tudo o rosto. Não deu certo. Não, ninguém quis. Aí sempre peguei o bolo comum, normal, ia tudo. Aí esse ano, como eu queria fazer um de princesa, aí eu pensei, e agora? Vou fazer um de princesa com pasta de novo? Não vai dar. Aí eu vi as ideias do bolo fake, e aí foi onde eu fiz, e o pessoal já começou a pedir, já tem encomenda e tô fazendo. Até esse da Mina é encomenda. Já vamos que nós vamos ensinar. montar hoje. Uhum. E pra fazer, o que a gente vai precisar de material? Então, pro molde, gente, pode ser coisa que tem em casa. Eu tô usando o meu prato de micro-ondas, super prático. Que todo mundo tem. Pra ter uma forma maior. Aí um baldinho, que na verdade tem que ser circunferência, podia ser um prato, qualquer outra coisa. Uhum. O palito de churrasco, que a gente usa pra marcar o EVA, porque não se usa caneta. A gente marca com o palitinho de churrasco. Aí a cola quente. A cola quente, o bastão tem que estar bem quente. Tesoura, que é pra recortar. Não usei fita métrica, eu uso uma fita comum que é pra tirar a medida, pra gente fazer as laterais, então a gente mede aqui só pra facilitar. A famosa, que a cola pega 1000, que a gente usa pra tudo, essa não pode faltar no artesanato. Outro moldezinho, que é um copinho de remédio, também usei como molde. E uma fita que é pra emendar o papelão. Esse é pra tirar o molde. E o papelão, caixa de papelão. E daí aqui no caso, o EVA das cores que a gente vai precisar. Eu usei de glitter para fazer um charmezinho, usei o comum. Aí depende hoje da tem cor várias do variedades, tema. né? Isso. Tem uns que tem textura, que é felpudinho, aí usa conforme a necessidade. Então, podemos isso começar. aí. Aí eu deixei a parte de baixo pronta, pra gente ter uma ideia, tá? E o molde é o seguinte, a gente vai pegar, por exemplo, eu usei o meu baldinho, medi aqui, passei no papelão, eu não vou fazer tudo pro pessoal, né? Então a gente põe aqui, risca, recorta. Isso aqui saiu a minha base que vai de ser cima, a isso, próxima, é de né? cima. E pra fazer as laterais assim, pra fazer essa lateral aqui, vai do gosto da pessoa. Eu gosto de usar os 12 centímetros, então foi a mesma coisa. Cortei os 12 centímetros de altura e pra mim saber o comprimento, aí é nessa hora que eu vou pegar o meu fio
e vou pôr aqui em volta, ó. Eu peguei o meu fio, medi aqui em volta, me ajudei a segurar. Ah, foi esse tanto. Cortei o tanto que eu precisava, vim aqui no papelão E fez o mesmo. e fiz a mesma medida. Não sei se tá dando pra ver. Fiz a mesma medida. Deu 64 centímetros para essa medida, né? Mas pode variar, se a pessoa quer o bolo menor, faz menor, que seja de 2 circunferências e tamanhos diferentes. E aqui nesse caso tá fazendo a mesma altura da primeira. Da mesma, 12 centímetros. Aqui, ó, eu optei por fazer emenda para o pessoal ver. Na hora de fazer a emenda do papelão, se às vezes a caixa for pequena, a gente amassa a pontinha aqui, ó. Amassa para ela ficar bem, porque se eu botar um em cima do outro grosso, Vai vai dar ficar um diferença, alto né? relevo, vai dar diferença. Então é só amassar aqui, amassa a outra pontinha e cola com fita, essa fita crepe normal. Daí Só fica passa bem- em volta. Só para ficar bem retinho. Aí para fazer o esqueminha de colar aqui em volta, a gente vai ter que amassar o papelão assim, ó. Por isso que é importante, eu tava esquecendo, a gente não pode cortar o papelão ao contrário, tá? Se o frisinho é de assim, eu não posso cortar ele de assim para amassar. Entendi. Eu tenho que cortar que Porque eu vou ele sempre amassar. tem uma- O frisadinho dele. Porque Porque se a eu gente tivesse cortado ele pra usar ele assim, por não ia ter exemplo, como amassar de assim. Então aqui facilita muito o trabalho. A gente só amassa para poder colar em volta. porque querendo ou não, a gente vai fazer um círculo com o papelão, né? Isso, bem pra isso. Aí ele já fica pra fazer a bordinha. Vou já no próximo círculo. Aqui eu cortei 2, tá? Pra fazer a parte de cima e de baixo. Não tem necessidade. Pode fazer só a parte de Pode cima. fazer só a parte de cima, mas o meu papelão ele é firme, não tem necessidade de fazer embaixo. Só que se o pessoal usar um papelão ou aquele papel cartão que é mais fino, tem que fazer embaixo e em cima. Se for fazer embaixo e em cima, tem que cortar de baixo um pouquinho maior. Não sei se vai dar pra ver ali, ó. Corta só um milímetrozinho, beiradinha. uma beiradinha maior pra depois fixar ele. Depois eu vou explicar o porquê. Pra colar ele, super simples. Cola quente, super quente ela tem que estar, porque senão ele esfria, não dá tempo de colar. E o papelão também já é um pouco mais resistente, né? Esse papelão ele é bem duro, olha, é bem firme mesmo. A gente vai passar aqui na beiradinha pra fazer o início do trabalho e cola. É fazer em volta do Em volta, círculo mesmo, em volta né? tudo, ó. Só tem que ter um pouquinho de paciência pra cola esfriar, porque senão solta. Tem que garantir que já Isso. esfriou pra... Ó, Pra soltar. aí vai passando aqui na beiradinha. Não precisa se ficar um em outro espaço sem, não tem, porque depois a gente vai passar um reforço. Ó, e segura, tem que segurar bem. Pra finalizar, encostar as duas partes, passa embaixo e também na lateral? Na lateral, essa finalzinha aqui é bem chato, porque o papelão não é maleável. E essa é a hora que a gente se queima com a cola quente. Grudou a parte de baixo? Grudou a parte de baixo. Aqui a gente tem que segurar, ter um pouquinho de paciência. E eu sempre reforço com a fita ainda, tá? Além da cola quente? Além ainda da cola passa- quente aqui, eu ainda passo umas fitas só pra garantir. Mas depois ainda vai o EVA em cima, é bem difícil, não vai soltar, né? E aqui na parte de dentro, eu ainda passo a cola quente. Eu passo ela bem grossa, Dá mais uma reforçada, ó. Eu vou passando ela bem grossa aqui, que daí ela não tem perigo de soltar. E aí aqui eu passo pra dar uma reforçadinha, mas depois também, se não quiser, não precisa, tá? Eu por desencargo de consciência, quando a fita sai. Só pra garantir que não vai descolar. precaução, né? Sim, mas depois vai o EVA, então segura mais um pouquinho. Aqui fica a armação do bolo. Eu sempre faço a armação primeiro e encapo depois. Tem gente que encapa e já cola, não gosto porque às vezes não fica bem na medida, aí acaba perdendo o EVA também. E aí fica a parte de cima. Agora a gente vai encapar para acabar a montagem dele. Aí a parte da circunferência, por isso que eu digo que não tem um tamanho padrão. A gente vai deixar aqui mais ou menos um tantinho igual para cada lado. Se a pessoa quer um bolo menor, usa essa parte embaixo e uma menorzinha em cima. E Dá assim, pra fazer de 3 camadas, por exemplo? Dá pra fazer. mais baixinho e daí dá pra fazer fazer. mais camadas? Uhum. Pode fazer mais camadas também. Agora Vai ver vamos criatividade. encapar isso aqui. Então, para encapar, a gente vai cortar uma tira também no tamanho de 12 centímetros. E o mesmo esquema da cola quente, a nossa amiga cola quente.
A gente começa fazendo um pela altura, para ter um início. Ó, fixa bem aqui, na parte de baixo, um pouquinho na parte de cima. Não precisa passar pelo meio, tá? Até porque a cola quente marca. E se a gente passar pelo meio, vai ficar marcado, não fica bonito. Fica aquele desenho que nem quando a gente passa muito grosso e Isso, tenaz, né? não dá. Aí a gente só dá aquela apertadinha, ó, deixa bem retinho. Eu faço reto por baixo, porque em cima daí eu tiro a rebarba se precisar. E aqui daí fica tudo retinho, alinhavado. E continua um pedacinho em cima. E sempre em pedaços, né, Cris? Porque Em pedaços, a cola quente, ela seca muito rápido, a cola né? quente seca e aí não gruda, não adianta. Ela tem que estar bem quente pelando. Ó, não tem problema se sair um pouco de cola quente, se passou demais vai sair, porque depois ainda vem a parte de tampar em cima. E assim a gente faz nele todinho. Circulando. Se precisar emendar não tem problema. Faz o mesmo esquema da altura e continua dali pra frente. Ó, aqui até vai dar pra ver que vai faltar um pedaço e eu vou emendar. A gente vai conseguir ver bem aqui o... Ó, aqui vai faltar um pedaço, eu vou acabar normal, vou finalizar ele aqui pela altura. Que nem a gente começou, né? Que nem começou. Finalizo ele aqui e emendo a outra parte dali pra frente. Deixa eu ver se esse meu pedaço dá. Vamos que pegar outro. Ó, aqui aí a gente só mede, corta o que vai faltar. Até é bom não cortar antes porque ó, eu vou tirar bem certinho a medida do que eu vou precisar. E aí fica bem exato. Também passa nas laterais. O mesmo processo Na de ter altura. começado, né? Esse pedacinho aqui é pequeno, eu já vou passar em tudo, que depois eu vou tirar a rebarba porque eu não cortei ele na altura certa. E é só um pedacinho, a cola não chega a secar, né? Não chega a secar. Ó. Porque aqui é o que eu não cortei certo, aí eu consigo tirar a rebarba por cima. Ó. Eu consigo Com a própria tesoura já dá tirar a medida. Hein? Aí, o que eu falei antes sobre cortar um pouquinho maior. Porque além dessa medida aqui, tem mais a grossura do papelão que foi em volta. Então, para encaixar certinho, tem que estar um pouquinho maior. Aí aqui a gente encaixa. Se quiser tampar, não tem necessidade. Para fazer a parte de cima, um quadrado que caiba o meu redondinho aqui. Eu não refilo antes por causa do acabamento, porque se fica um pouco maior ou menor, depois acaba perdendo de novo o trabalho. E também porque o EVA, quando ele esquenta, ele trabalha um pouco. Então, se eu vou passar aqui, eu dou uma esticadinha nele para acertar, ele vai trabalhar, ele não vai ficar na medida. Então, eu gosto de colar ele assim e depois eu refilo. Mesmo esquema, cola quente pelas beiradinhas e vai colando o EVA, ó, bem na beiradinha, não precisa passar no meio, tá? E também se vazar a cola quente, a gente consegue tirar com a tesoura depois. A minha cola tá bem quente, por isso eu vou fazer em volta tudo, tá? Mas é melhor fazendo por pedaços. Aí eu venho, ó, tcharam, Fixou. e fixei. Naquele mesmo esquema, né? Se passar aqui no meio vai marcar, No meio vai né? marcar, não dá pra passar no meio, tá? Só nas beiradas e cola super bem, não precisa ter medo que não vai soltar. E aí a gente só vem com a tesoura aqui e refila do formato que ele é, ó. A gente só vem refilando. A cola quente, se tiver vazando, ó, já corta junto e deu. Já vai sair do tamanho que é pra ser. E lembrando que toda beiradinha que sobra dá pra usar depois, né? Dá pra usar. Nem precisa cortar um quadrado tão grande, desperdiçar que nem eu cortei agora. Pode cortar menor. Porque, por exemplo, com esse pedaço já consegue fazer as bolinhas da parte de baixo, por Já exemplo, consigo, né? aham. E daí assim ele fica bem no tamanhozinho certo. Aí, como o meu bolo é da Minnie, agora vamos fazer a graça. Fazer a graça do bolo. É a hora da criatividade. É a hora da criatividade. Essa é a base. Indiferente do personagem que for do Minions, vou fazer azul. Aqui eu vou botar a roupinha dele, ou eu vou botar carinhas dele, ou óculos dele. Pra enfeitar ele, eu usei cabecinhas da Minnie, que a gente pode fazer um molde super fácil. Uma bolinha redonda, que eu usei uma forminha redonda, e outra menorzinha pra fazer. Ou a gente pode pegar na própria internet. Tem os moldes. Tem os moldezinhos, imprime dentro. Aí eu colei uma fitinha pra fazer a gracinha.
com cola quente. E aí a gente vai colar em volta pra ir dando um charmezinho. Também o mesmo esquema da cola quente. Aqui eu vou centralizar, a minha emenda tá atrás, eu vou centralizar pra fazer aqui a frente dela. Até o próprio modelo, o molde do Mickey e da Minnie acaba sendo o mesmo, né, Cris? O mesmo, aham. Uma coisa que daí o da Minnie vai o lacinho. Do Vai o Mickey. lacinho. E no do Mickey a diferença é que eu uso daí as mãozinhas, mas também é super fácil de fazer. Aham. Aqui eu mais ou menos, então eu vou centralizar Colar o rostinho. e vou colar o rostinho. Ó. Também só contornou, né? Com Só, cola quente, não tem nem necessidade de precisa, encher, pode né? ser só um pingo em cada cantinho ali já tá bom. E eu vou colar mais em volta pra ficar o charmezinho aqui. Tá de sacanagem. É a hora de dar o Aí a gente charme, deixa um né? espacinho. Eu sou obrigada a virar de frente, gente, pra eu poder olhar. Então eu vou colar torto. E assim a gente vai fazendo nos outros. Vai contornar todo Eu o vou rostinho. colocar em volta, aham. A gente vai pôr em volta. E aqui é bem o molde, quando for riscar o molde no EVA, não se faz com caneta, tá? Se faz com palitinho de churrasco. Porque se tiver a marca da caneta no EVA e eu usar cola quente, ele vai borrar. Ele vai manchar todo o meu trabalho e vai borrar. Olha como já tá ficando lindinho. Já tá ganhando forma, né? Já tá ficando lindinho. Já tá ganhando cara de bolo. Já tá ganhando. Quem não tiver prática de ter a noção de espaço e tal, pode medir, usa a medida E faz entre um os e outro. pontinhos. Uhum, pra ter uma noção. Aqui em volta dá colocar, são o quê? 5, 4, 5? 5. 5 rostinhos. 5 rostinhos. Porque depende do tamanho do bolo que tu for fazer. Nesse Né? tamanho aqui foi o que... Foi 5. Pra medida do meu balde lá do cinema. Aqui já fez a forminha. E aí, aqui em cima, nós vamos pôr as orelhinhas e o lacinho. Pra orelhinha eu usei o meu molde da fita mesmo. Eu cortei o redondinho e só tirei uma beiradinha embaixo pra eu poder fixar, ó. Pra Tirei só fazer uma, retinho, né? só uma beiradinha. Então a gente vai colar também. A cola quente a gente vai passar aqui. Pode passar grosso, o laço vai tampar, não tem problema, pra poder fixar, Cai em pé. porque ele não tem muita Pezinho, né? estabilidade. Passar direto na orelha é melhor do que aqui, né? É melhor, eu prefiro. Eu boto as duas assim, ó, Pra ter uma pra ter uma de noção como- da onde que tá as orelhinhas. E foi. Uma foi. Tem mais como voltar atrás. É porque se não pegar a outra pode ficar muito pro meio, né? Sair Não, aí não fora. dá. E a outra a mesma coisa. Se eu quiser fazer uma marcação, Cris, usar o palito mesmo também pra fazer uma marcação. Pode, desse mas aqui, aí com o palito. Porque senão Eu não gosto, porque se ficar um pouquinho fora, vai aparecer. ficar marca. Não gosto de marcação. Nessa parte vai o olho, o coração. Correndo A risco. orelhinha tá assim. Deixa eu virar de frente. E aí o laço eu fiz de tecido pra dar uma sofisticação a mais. Tecido eu costurei o quadrado, desvirei, é bem simples de fazer, não tem segredo. Pode fazer com EVA, o próprio EVA. Coladinho também. A gente recorta, só cola aqui no meio com a cola quente. Vai ficar, eu vou fixar primeiro o meio dele, depois eu ajeito. Cola direto na orelha, no caso, né? Vou colar Só- direto. A gente já vai mostrar pra vocês. É que eu preciso É que senão uma crisca de costa pro Ó, bolo. eu colei aqui no meio. Nem tem necessidade. Eu vou colar aqui pra garantir que não vem uma criança e, eu quero laço pra mim, né? Mas não tem necessidade, ele poderia ficar assim mesmo. Já Que ficou a carinha lembrando, da né? Minnie. Que um bolo da menina não pode ser só pra criança, né, Cris? Claro que não, tem gente adulta Que ama adora. Minnie. Ah, Aí, como eu coloquei na parte de baixo a cianinha aqui pra enfeitar, eu vou fazer igual na parte de cima. é tudo questão de acabamento. Vou né? colocar o acabamento, até porque, ó, tem lugares que querendo ou não vai dar uma folguinha. Uhum. Eu sempre faço, ou eu corto o próprio EVA em zigue-zague, assim, em rodelinhas, uma tirinha e colo em volta pra dar um acabamento. Então agora a gente vai pôr a cianinha. Pode ser fita de cetim, pode fazer como achar melhor. E o que tiver também, né? Também eu tiro a medida assim, em volta, só pra ter uma noção de quanto vai.
mais ou menos. E essa parte eu não faço com a cola quente. Eu uso a minha cola Pega 1000, essa aqui. Eu uso essa daqui que é a cola fria, porque a cola quente, como aqui é muito fininho, ela sai os fiapinhos da cola quente. Então não acaba dando, não dá um acabamento como tem que ser. Aí eu uso essa cola fria, para uso acabamento quando é com coisinha miúda, tá? Uhum. E aí é o mesmo esquema da cola quente, só que eu uso essa cola fria. Aí a gente passa aqui na beiradinha, vai passando em toda a beiradinha. Esse aqui pode passar, tá? Não precisa... Ele não seca tão rápido. Não seca tão rápido. Eu faço por etapa, mas não precisa, pode passar nele todo. E aí a gente cola a cianinha. Começa de trás, por causa da emenda. E cola a cianinha. Ó, fica um acabamento lindo. Fita de cetim também fica muito bonito. Tem umas fitas que tem brilho, meu, tem uma variedade muito grande. E assim eu vou fazer em toda a volta agora. Aqui eu fiz a cianinha, acabei de colocar, fiz o acabamentozinho. Aí aqui é bem simples. A gente vai passar o mesmo esquema, cola quente em toda a volta. E fixar. Na hora de fixar tem que prestar muita atenção. Aqui é bom fazer a marcação. Médios centímetros daqui pra cá e tal, pra ficar centralizado. Então passou a cola toda em volta, a cola quente e fixou. E aqui, Cris, por exemplo, assim, se eu quiser usar a base só, Pode. dá depois pra... Tira a parte de cima, daí não cola, né? Se colar, colou. Já acaba estragando. Se tem a essa parte intenção aqui. de que eu vou usar isso aqui pra minha filha e meu sobrinho quer fazer o do Mickey, não cola, deixa ele assim, não vai ter problema nenhum. Não cola, depois só troca a base, põe uma basezinha do Mickey. Sei o lacinho, no lugar do rostinho põe as mãozinhas do Mickey, fica assim. tudo certo. Aham. Então tá. Aqui mais ou menos dependendo do detalhe do EVA. Depende e do tal. material. Por exemplo, o material do glitter é um pouquinho mais caro. Esse EVA aqui é mais simples. Mas tu gasta ali em média de uns 20 a 30 reais pra fazer um Pra bolo. fazer o bolo. Então tá. Cris, quem quiser entrar em contato contigo, fazer pedido de bolo ou de qualquer outra coisa, como é que te encontra? Pelo Facebook, tem o meu particular que é Cris Voz. Tem a página do ateliê, que é Glamour Ateliê. É só entrar lá. A gente tira as dúvida, dúvidas. dá ideias, troca ideias. É isso aí, lá também tem os trabalhinhos que eu faço. Quem quiser acompanhar, é só dar uma curtidinha lá pra Curtida mim. lá e ficar acompanhando os trabalhos Isso aí. da Cris. Deixar um alô pra alguém? Tenho, né? Eu tenho que deixar um alô pra minha pequenininha, a Agatha, que tá lá na creche. Um beijo da mamãe. Um beijo pro meu esposo, o Dirley. Também tá torcendo aí pra mim sempre nas gravações. E pra todo mundo que curte meus trabalhos, compartilha no Face, que pra mim é muito importante. Então, pra todo mundo que me ajuda, muito obrigada. Então tá, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima segunda. Olá, que legal, né? Show, obrigado, querida Cris, lá do Ateliê Glamour de Presidente Getúlio. Muito legal o bolo fake, né? Um artesanato diferente. Você curtiu aqui junto com a Thalita, comigo e com a Cris. Legal, show, gente. Eu estou recebendo aqui notícias, eu recebo notícias direto em grupos de que a gente pertence e participa, que enfim, são notícias policiais, né? Agora há pouco foi preso um cara aqui, ele furtou, na verdade, um monitor de computador lá no loteamento Santa Clara, no bairro Laranjeiras. Ele tem 39 anos, ele foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar na Estrada da Madeira, no bairro Barragem. Ele roubou lá no Santa Clara e foi preso na barragem, já com o monitor dentro da mochila. A polícia conseguiu prender ele. Legal isso, né? Parabéns à Polícia Militar por esse trabalho efetivo. Porém, na abordagem desse rapaz, foi constatado que ele possui antecedentes criminais por estupro de vulnerável. Aí a pergunta é o seguinte, como é que esse cara está solto, né? Como é que esse cara está solto? E aí alguém me fez uma pergunta aqui que eu não soube responder. A pergunta é, precisamos mesmo de mais efetivo policial, mais policiais nas ruas, ou de leis penais com consequências mais graves? É uma boa pergunta? É uma boa pergunta? É uma reflexão que a gente deve fazer no dia de hoje, né? Nós precisamos aumentar o número de policiais nas ruas ou precisamos aumentar as penas e transformá-las em penas mais graves para que as pessoas que cometem delitos saibam de que, poxa, se eu fizer isso eu estou ferrado. Não,
ter essa sensação de que eu fiz, vai dar tudo certo. Por isso de que é necessário que coisas que estão acontecendo nesse país sejam investigadas, resolvidas, o processo seja feito da forma legal, as pessoas precisam ser julgadas, condenadas e que fiquem na cadeia, porque o que a gente está vendo é o contrário, né? São condenadas e estão nas ruas. E em todos os níveis. Então dá essa sensação de insegurança na gente. A polícia vai lá, prende, faz todo o processo, vai a julgamento, é julgado, e daqui a pouco o cara está na rua de novo. Tem gente que nem chega a ficar presa, né? É complicado isso. Então esse rapaz aqui, não sei quem é. Escola? Claro que precisa de escola. Eu estava comentando agora, exatamente, de adolescentes que são presos, são apreendidos todos os dias em Rio do Sul. Gente, tem menores que estão sendo apreendidos todos os dias em Rio do Sul, são apreendidos, levados à autoridade e são colocados em liberdade. No outro dia, apronta de novo, ou é furto, ou é droga, ou seja o que for, eles aprontam de novo, a polícia vai, apreende e leva às autoridades e eles são colocados de volta às ruas. O que vai acontecer? Qual é a escola que esse jovem está indo, hein? É a escola da impunidade, que não dá nada. O que eu posso fazer, pode me prender, ou aprender, porque adolescente é apreendido, porque amanhã eu vou estar na rua. Essa é a escola que hoje está se dando, né? O que tem que ser feito com esse menor? São duas coisas básicas, é importante, uma não pode estar desvinculada da outra, porque depende uma da outra, né? Esse jovem, né, poxa, ele está sendo apreendido todos os dias, então esse jovem está com problema. Está com problema. O que está acontecendo com esse menino que está sendo apreendido todos os dias? Então você tem que analisar a vida desse menino, o que acontece lá na casa desse menino, no dia a dia desse, por que essa raiva, esse ódio contra a comunidade, tem que ser resolvido. Porque também não adianta aprender esse jovem, deixar ele um tempo no CASEP, e depois quando ele é solto, ele volta para um lar quebrado, destruído, e volta de novo para ter a vida que já tinha. Aí, né, então nós temos que entender esse jovem, o que está acontecendo com esse jovem. Esse jovem também tem que ser punido, porque ele tem que entender que a vida é essa, né? A vida pune, a vida nos pune, né? Em todas as nossas situações, a vida, se a gente faz uma besteira, a vida nos pune. Mas ele tem que entender que há uma punição para um ato infracional, para uma quebra de lei, uma quebra das leis dos homens. Ele tem que entender de que a lei é dura. Dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser acolhido, tem que ser levado para as escolas, as instituições, tem que ser dada a ele a oportunidade através da escola. Mas não é só a escola, gente. A gente fala aqui da escola como se a escola resolvesse tudo. A primeira grande escola da vida das pessoas é a família, é dentro de casa. Essa é a grande escola. Esse é o começo da vida. Então, o que está acontecendo com as famílias que estão produzindo esses jovens de extrema violência, de extrema rebeldia? Então, a primeira escola é família. Nessa primeira escola, você aprende as regras básicas da convivência familiar, da convivência em sociedade, do respeito ao pai e à mãe. Respeito ao pai e à mãe, as maiores autoridades da casa. E esses pais e essas mães precisam repassar a esses filhos o respeito a esses filhos. Depois vai para a escola, onde o jovem já aprendeu que tem que respeitar o professor. E o professor vai dar a ele as chances de ser alguém diferente, com uma vida, um futuro. Que se estudar, trabalhar, se comprometer, ser honesto, ele vai ter chances na vida. E vai, gente. Tem chance sim. Mente quem diz que não tem. Se você estudar, se você se dedicar, focar, se comprometer, empreender, se esforçar, você vai ter chances na vida. A vida vai se abrir para esse jovem. Mas ele precisa ter essa ideia, esse senso. Perspectiva. Se fosse assim, todo jovem pobre era bandido. E não é. Todo jovem rico era gente boa. E não é. Se não houver esse ensinamento de família,
de que você precisa respeitar as leis. E esse ensinamento continua na escola, e depois continua na empresa que esse rapaz vai trabalhar, continua na política onde ele vai se envolver. Se a família, a escola, a sociedade, né, não ensinar esse jovem, ele vai aprender o quê? Vai aprender que roubar é bom, que a única saída é matar, estuprar, violentar, assaltar, se drogar e fazer o que quiser. Então, gente, é hora de um grande debate nacional, mas não só debate, porque de falar estamos cansados. Assim como eu estou falando aqui, imagina quantas pessoas em programas de rádio e televisão nesse Brasil estão falando a mesma coisa. Gente, está na hora, então chega de falar, está na hora de agir, de mudar, efetivamente mudar. Nós somos um país de muita conversa, a gente debate demais, a gente conversa demais. Não tem aquela reunião que você vai que você sabe que não vai dar em nada? Que é todo mundo conversando, falando, dando ideia e no fim não se resolve nada? É essa sensação que a gente tem. Está se falando demais nesse país, está na hora de agir, de ter educação de verdade, ter uma sociedade digna, de oportunidades, de ter também leis que demonstrem que não pode quebrar a lei, que você vai preso. Não de leis que são feitas ou mudadas de acordo com o interesse político ou financeiro de um bom advogado. Então é hora de mudar. Chega de falar e vamos agir. Não é verdade? Para que casos como esse não se repitam. E esse aqui é um Zé Ruela. E os famosos, os poderosos, que se utilizam dos meandros e dos atalhos e das influências. Então está na hora de parar de falar, está na hora de agir. Não é agir e sair por aí dando tiro em todo mundo, não, Jonas. Não é isso que eu estou falando. É de mudanças efetivas. Mas não é só o benefício, não é só dar o direito, é dar o dever. É dar o dever e ensinar que você tem o direito, mas se você não cumprir com o seu dever, você perde o seu direito. E perde, né? E perde. Esse jovem, para encerrar, né? Não esse aqui que foi preso por estupro de vulnerável, não, mas um outro caso de jovem que é apreendido todo dia e é solto todo dia. Gente, tem jovens sendo apreendidos e soltos todos os dias e continua aprontando. Esse jovem, daqui a pouco, vai fazer uma grande porcaria. Porque ele não tem outro ensinamento, ele não tem outra alternativa. Ele vai fazer uma grande porcaria. Vai entrar de tal forma no mundo do crime que ele não vai ver alternativa. Ele vai matar, vai roubar, vai fazer o que acha que tem que ser feito. E assim o Brasil vai indo. Chega de conversa. Vamos fazer o seguinte, a gente vai... Vamos dar uns alôs aqui, eu tenho uns alôs, vamos dar uns alôs. Tem aí as fotos já, né, querido? Vamos lá então, vamos às fotos aqui. Qual é a primeira foto que você tem aí, que eu já digo quem é que está aqui. Vamos ver aqui, vamos dar os bons dias aqui através do WhatsApp. É a Jamile, essa é a Jamile, essa é mesmo. Eu fiquei de mostrar a foto da Jamile na semana passada e deu um rolo, um monte de coisa, a gente não conseguiu mostrar a foto da Jamile. Vamos lá, bom dia Chico Santos, gostaria que você mandasse os parabéns para duas pessoas muito especiais para nós que fizeram aniversário ontem. Isso foi na quinta-feira da semana passada, então elas fizeram aniversário na quarta da semana passada. Uma é minha irmã, a Jamile Molinari, essa jovem linda que está aí na tela, ela vivia ligando para você quando era pequena na Rádio Mirador. Tu lembra? Claro que eu lembro. Jamile participava direto, me visitava na rádio, ainda criança e adolescente. Hoje é uma bela mulher vivendo a sua vida. Que legal, Jamile, beijo para você. E também a sobrinha Nicole Mazini, que também completou 3 anos. Quem mandou foi a Fátima do bairro Cobras, aqui de Rio do Sul. Aí está a Nicole, olha que linda, 3 aninhos a Nicole, né? Que coisa linda, que cresça uma criança, né, que aprenda as coisas da vida, né, da maneira correta, viu? E eu tenho certeza que está numa boa família que isso vai acontecer. Bom dia, Chico, eu sou a Lucimara de Presidente Nereu, quero deixar um bom dia a todos de Nereu, principalmente o futuro papai que é meu marido. Outra aqui, Marlene de Itaió, Chico, gosto muito de assistir você e o Rames, manda um alô para o Juliano Gutz de Itaió. Bom dia, Chico, eu sou o Sandro de Souza de Tuporanga, mando uma feliz Páscoa, está atrasada, a minha esposa Tônia, minhas filhas Amanda e Bruna e a vocês da RBA. Legal. Gente, nós vamos fazer o seguinte, já estamos às 11h34, mas eu vou para o intervalo, já eu volto para falar sobre o pedal Santa Luzia. Olha que legal, é mais um pedal bem interessante que vai acontecer na nossa região. Minutinho só, já estamos de volta.